Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Para quem não me conhece, e essa daqui é a primeira, na verdade a terceira live da série de aquecimento para a semana do Equity Research na prática, que vai acontecer nos dias 16, 18 e 19 de junho, na semana que vem, segunda, quarta e quinta da semana que vem. E hoje a gente vai falar sobre como é o dia a dia do buy-side, especialmente na relação entre o buy-side e o sell-side, como é que um bom sell-side, no fundo, acaba utilizando o serviço do sell-side, né? Como o bom buy-side usa o serviço do sell-side. Eu acho que essa live de hoje vai dar bastante insight para vocês, no sentido de, para quem não conhece a indústria, né? Porque é muito além do que saber modelar e saber fazer o trabalho, que é super importante, que é o que eu vou falar vou falar de uma maneira bem bacana na semana que vem. Mais importante que isso é você entender as internas da indústria, né? Eu acredito muito de quando você entra num trabalho, e especialmente pela reação aqui dos meus seguidores, muitas vezes feedbacks, eu vejo que o valor está grande parte de saber como funciona, né? Você entrar num jogo aí, você não ter que descobrir as coisas sozinho e se ferrar o mínimo possível, né? Eu acho super importante isso e gostaria que tivessem me dito isso quando eu estava começando a minha carreira. Vocês podem ir fazendo perguntas e respostas aí à vontade. Eu vou focar aqui no que eu vou falar para vocês aqui, anotei algumas coisas e vocês vão perguntando aí que eu vou esclarecendo. Bom, primeira coisa de novo, né, só retomando aqui. Então na live de hoje eu vou falar sobre como é o dia a dia do analista buy-side e coisas importantes aí baseado na minha experiência. Como se dá a relação, como um bom sell-side, como um bom buy-side utiliza de maneira adequada esse recurso que ele tem em mãos. Boa noite, Bernardo, tudo bom? Boa noite, pessoal. Então, assim, vamos começar falando aqui o que são as principais funções do analista buy-side, né? A síntese do trabalho, como a maioria de vocês já sabem, é você decidir. Você está dentro de uma gestora de recursos, gerindo E aí eu vou falar aqui, pessoal, o público dessas lives, elas estão um pouco mais... Tem um pouco mais de gente nova aí, né, que não me segue ainda, está começando a seguir agora. Então eu vou falar de uma maneira um pouco mais simplificada, tá? Eu vou até evitar usar tanto jargão, né? Para quem não sabe, Equity Research Analyst é um analista de renda variável, basicamente. Eu já expliquei aqui que eu uso essa terminologia aqui no meu canal, né, no meu Instagram e no YouTube, porque eu estou mirando quem quer trabalhar com isso, quem quer trabalhar com isso já andou procurando emprego, e o termo Equity Research é mais usado no mercado do que analista de renda variável no âmbito institucional, pelo menos, né? Quando você quer trabalhar nos lugares top, o linguajar, assim, muitos dos jargões, etc., desse mercado, eles são em inglês. E aí, até de curiosidade, para quem não sabe por que é isso, né? Afinal a gente está no Brasil, é porque grande parte dos investidores em bolsa, do volume de capital, ele ainda vem de fora, né? Dos Estados Unidos e de Europa. O Brasil é relevante, mas não tão relevante. Então, se o analista de um banco ele vai escrever relatórios, ele já escreve em inglês, porque ele vai estar atingindo o público brasileiro, porque quem trabalha com isso... mesmo que não saiba inglês, você tem que correr atrás e aprender, né? Aprender a pelo menos a entender o que está sendo dito, especialmente nos relatórios escritos dos sell-sides, mas isso é uma coisa que dá para fazer no começo da minha carreira. Eu tive que correr atrás e dar certo para todo mundo, né? Até jogador de futebol que vai para o Japão aprende a falar japonês, então isso não é um problema, né? Então, assim, aí voltando, né? Quais são as principais funções do analista buy-side? A principal função, de uma maneira sintética, ele está num fundo de investimentos, que nada mais é do que uma equipe, e eu estou falando de uma maneira simplificada de novo, mas é uma equipe que faz a gestão de um volume um volume financeiro. Muitas vezes esse volume chega a bilhões de reais, né? Pode chegar a mais de dezenas de bilhões de reais. Né? Em renda variável você não vai ter um fundo de 10 bilhões de reais que ele vai poder operar pouquíssimos papéis, mas enfim, isso é outro assunto. E aí o papel do buy-side, então, é ajudar a saber onde colocar esse dinheiro, num fundo de renda variável, num fundo de multimercado, um fundo long bias, um fundo long only. Falei que eu não ia falar inglês, mas enfim, né? Toda a terminologia em inglês. Mas em fundos de investimento que tenham como um dos objetos, pelo menos, renda variável, investimento em ações,
e eu, como analista dentro de um fundo, eu tenho que ajudar a escolher as melhores ações para investir, né? Sem entrar em detalhes aqui de gestão de portfólio. E aí esse trabalho, a síntese dele, eu tenho que falar assim, ó, essa ação aqui, na bolsa está custando 10 e eu acho que ela vale 15. Eu fiz umas contas aqui que eu acho que vale 15, então vamos comprá-la, né? E para chegar nessa conta, o instrumento principal de trabalho, né, é que onde você, vamos dizer, a calculadora onde você faz essa conta é o tal do modelo financeiro, e é um trabalho super importante, super trabalhoso, mas é onde você faz a conta. Dá para dizer que o modelo de valuation e de projeções financeiras ele é uma calculadora onde eu determino por que eu acho que essa ação vale 15 e na bolsa está custando 10, vamos comprar, né? Não é tão simples assim, mas a definição é essa. E aí o que acontece? O investidor, o analista buy-side, eu só estou pensando aqui a estrutura, ele tem que fazer o quê? Ele tem que... A primeira coisa que ele faz é iniciar a cobertura de uma empresa, ele começar a acompanhar. Se ele chegar numa gestora e ele ainda não olhou aquela empresa, ele vai ter que estudar o setor, estudar as empresas que compõem o setor, estudar uma série de coisas, montar os modelos financeiros para fazer esses cálculos e, por fim, fazer as teses de investimento. Você tem gestoras nas quais a apresentação dessa tese é super informal, só na boca, mas você tem que convencer e estar muito convicto do que você está fazendo. Uma das características, uma das distintivas entre o sell-side e o buy-side é que, usualmente, o sell-side ele trabalha com mais formalidade, ele está muito preocupado com a forma, porque ele escreve relatórios que são enviados para os investidores e para o mercado e, de certa maneira, se tornam públicos. E boa noite, Arthur, tudo bom? Então essas opiniões do sell-side, que são os analistas que trabalham nas corretoras, ele é uma espécie, não é essa a definição, se algum sell-side aqui ouvir isso vai me matar, mas dá para definir como uma espécie de jornalista, né? No seguinte sentido, ele tem que estar o tempo inteiro de prontidão acompanhando um determinado segmento de notícias, vamos dizer assim. Esse segmento são as empresas que ele cobre. E no sell-side, essa cobertura ela é feita por setor. Então você tem analista de siderurgia e mineração, petróleo e gás, transportes, setor imobiliário e consumo, varejo de alimentos, varejo de roupas e por aí vai, né? E aí, na verdade, então eu sou atribuído um universo de cobertura, que são as empresas que eu vou cobrir, e aí eu passo a ter que fazer a cobertura dessas empresas. Primeiro eu faço o início de cobertura, que é o relatório e o modelo, e depois o valuation, né, que é a calculadora, através de onde eu chego no valor da ação. E aí, beleza, isso é o início de cobertura, mas aí no dia a dia do buy-side, basicamente, aí simplificando de novo, ele tem que estar fazendo a manutenção desses modelos, né, para manter a tese de investimento atualizada. E até uma coisa aqui para vocês, né? Muitos de vocês, e hoje é comum nas entrevistas, vocês terem um sample pronto, né? O que é um sample? É uma amostra do teu trabalho. E eu tenho recomendado muito meus alunos e até meus seguidores a manter um sample dinâmico, no sentido de você pode terminar um sample hoje, né? Fazer uma amostra de uma tese de investimento que você fez antes de conseguir um emprego. Mas é muito provável que você vai chegar na entrevista amanhã ou daqui uma semana, quanto mais tempo, mais provável que a coisa mudou, por alguma razão. Ou porque a empresa subiu demais a ação, aí você já não vai mais mandar comprar, ou porque mudou alguma coisa estrutural na economia que afeta essa empresa, ou alguma coisa nos fundamentos da própria empresa. Então, você tem que ter um trabalho dinâmico de monitorar as teses de investimento e, além disso, você tem um trabalho também de gerar teses de investimento, né? Ideias de investimento. No buy-side, você, dependendo do perfil do buy-side, você não vai ficar amarrado só nas empresas que você cobre. Você tem uma certa liberdade. Não é incomum, né? Eu, por exemplo, no meu último buy-side que eu trabalhei, eu cobria a empresa no setor de utilities, né? Que é o setor de... Na verdade, era a Ambipar, que é uma empresa que é alocada no sell-side, nos analistas que cobrem elétricas e saneamento. Eu cobria empresas de varejo, eu cobria empresas de saúde. Então, assim, o que acontece? Você fazendo esse tipo de cobertura, nada te impede de você olhar e ter um case que você gosta, você propor para a galera dar uma olhada e aí você vai fazer um modelo rápido, etc. Então, assim, a coisa não é tão travada e tão sistemática igual é no sell-side. E o buy-side, muitas vezes, dependendo do lugar que você trabalha, dependendo do tempo que o time joga junto,
Estou falando do portfólio manager, que é o cara que toma a decisão desse sobre o que fazer com esse guarda-chuva de grana, e que é o líder vamos dizer, dessa turma, e ele que é o que responde pela performance do portfólio, e ele usa os analistas buy-side que estão embaixo dele. E assim, dependendo do tempo que a galera trabalha junto, você pode estar numa gestora super grande, estruturada, e a troca de ideias se dá na mesa. Você nem vai para a sala de reunião, você fala assim, olha, eu estou pensando em olhar essa empresa porque gostei. Isso no meio do dia a dia. Você pega, pô, dá uma olhada aí. Estou exagerando um pouco aqui, mas é quase que nesse nível de informalidade. Mas o fato é que isso não te exime de fazer um trabalho, às vezes, muito mais diligente do que o buy-side, do que o sell-side. Porque o sell-side, ele tem que acertar, a reputação dele está em jogo, todo mundo está vendo o que ele faz, mas ele não vai perder dinheiro direto se ele der um call errado, né? Call, para quem não sabe, nesse contexto, é assim, call eu falei para comprar, é um call, é uma opinião, uma posição forte que você colocou em relação ao assunto, né? Então ele tem que, além de gerar ideias de investimento, ele tem que fazer monitorar notícia, fato relevante, eventos corporativos e tudo que possa impactar a tese dele. Então tem um trabalho também aí de monitoramento. E aí, por fim, notem que eu estou dando a descrição meio que bem por cima do trabalho do buy-side para depois começar a conectar como ele usa o sell-side e como há maus e bons usos no sell-side, né? E aí ele tem que também preparar a parte de comunicação, né? Embora eu tenha dito que muitas vezes a troca de ideias entre os membros do time seja informal, ele tem que, dependendo da gestora, ele tem que se preparar para uma reunião de investimento, para o comitê de investimento, que muitas vezes acontece semanalmente, que é onde você discute, você propõe as suas ideias, defende as suas ideias e eventualmente elas são aceitas e entram no portfólio. E como acontece no buy-side, é muito mais quantificável do que no buy-side, do que no sell-side. Se você der uma ideia e falar que tem que investir em tal ação, e o grupo, o time, especialmente o portfólio manager, concordar com isso, e quando você está nesse comitê de investimento, não é só o chefe que você tem que convencer, você tem que convencer o grupo. Pode ter outro analista de outro setor que vai bater em você, vai te questionar, e você tem que estar pronto para responder, defender sua tese. Então você tem que estar muito preparado, saber se comunicar bem, saber falar bem e escrever, enfim, e não só mostrar convicção, mas como também estar com convicção. Aliás, não só estar com convicção, como mostrar que tem, e é mais importante o estar com do que mostrar, mas ambos são importantes. Aí você consegue emplacar e colocar uma ideia tua no portfólio. Se você tem um fundo de 1 bilhão, você consegue montar uma posição de 100 milhões e essa ação dobrar, estou exagerando, mas enfim, dobrar de valor, você vai ganhar uma bela grana no final do ano ou do semestre, ou você vai poder cobrar o seu chefe e falar, pô, amigão, vamos me pagar? E se você é bom mesmo, você vai começar a ser olhado por outras pessoas da indústria, as pessoas se falam, e aí você vai conseguir um emprego melhor, num fundo melhor. Isso, obviamente, quando o mercado tá bom, né? Não quando o mercado tá ruim. E eu acho que a gente está indo aí tô otimista aí para 2026, 2027, mas a gente passou um momento aí pelo momento da economia do país e do governo, o mercado de renda variável andou não estando dos melhores, mas isso é outra coisa que é importante vocês saberem, que esse mercado é cíclico, então não desistam quando o mercado está ruim, é outra mensagem importante, certo? E aí, falando um pouco agora, turma que entrou depois aí, se quiserem fazendo perguntas, até dá mais dinamismo aí no bate-papo, eu não fico só falando e também respondo, tá? Eu gosto. Se quiserem, fiquem à vontade. Aí assim, agora, o que o buy-side, e aí sempre que eu tô falando aqui, eu tô falando baseado também na minha carreira, tá? Não é uma coisa teórica que eu tô falando. O buy-side, ele espera do sell-side, eu vou falar primeiro os tópicos que eu coloquei, aí eu vou dando exemplos, tá? Mas insights que realmente agregam valor e poupam tempo, né? O contrário disso é um sell-side que fica me bombardeando de notícia irrelevante que não é importante, né? Ele escreve coisas só para dizer que escreveu, só para dizer que produziu palavras, e esse é o jeito mais rápido de se queimar. Agilidade na apuração de eventos, né? Você tem qualquer coisa que aconteceu com a empresa, o cara escreve rápido e fala uma informação relevante. Exemplo, quando eu cobria, não vou citar nome de empresa, mas enfim, quando eu cobria setor aéreo, aí teve o anúncio de uma fusão. O negócio saiu 8 da noite de uma sexta-feira, meia-noite eu já tinha soltado o relatório. Eu já até mostrei isso aqui para vocês numa live, e aí eu, como opinião forte, etc., e já dizendo o que eu achava que os clientes tinham que fazer, interpretando
a operação, dizendo se a operação gerava valor para a empresa ou não. Então isso eu não posso fazer isso na terça-feira da semana que vem. Saiu na sexta, 8 da noite, se eu quero ir bem, eu tenho que me posicionar logo e dar opinião. O sell side, o buy side, normalmente ele vai para casa. Ele vai para casa, não tem que escrever nada, mas ele vai ler o que o sell side escreveu, certo? Então o sell side ele é um pouco mais, vamos dizer assim, ele é um pouco mais preso à formalidade. Ele tem que dar opinião. O buy side na segunda-feira, se ele tem a posição em carteira especialmente, ele tem que dar opinião. Só que ele não precisa ficar escrevendo relatório e mandando e-mail e atendendo o cliente. Ele pode ficar o fim de semana inteiro estudando o case. Então, aí até para vocês pensarem já qual que é mais o perfil de vocês. Porque eu hoje me identifico muito mais com o buy side do que com o sell side. Mas isso é perfil, tá? Que mais? Agilidade na apuração de eventos. Eu já falei, senso crítico nas análises, né? Você evitar ficar dando copy-paste Você evitar ficar dando copy-paste e papagaiando o que os outros já estão dizendo, que eu vou te contar uma coisa. Se você ficar dizendo o que está todo mundo dizendo, o portfólio manager e o analista buy-side, eles recebem 50 e-mails desses por dia, de pessoas diferentes, e você vai irritar eles se você falar o que todo mundo está falando. Então você tem que ter a tua opinião própria, e não adianta ser opinião própria com valor e que o cara saiba o que fazer com a sua opinião. Vai me ajudar a melhorar o meu entendimento da tese, ou só está me tomando espaço na caixa de entrada de e-mail ou no meu WhatsApp. E aí, outra coisa, super importante, né? Você tem muitos buy-sides, e eu vou dar exemplo aqui de casos que eu já ouvi no passado. Uma que não é mais relevante, nem existe mais, que é a Fama Investimentos. Eu nem sei, na verdade, para falar a verdade, se ainda está no radar, mas antigamente eram os caras bem focados em value investing, né, um estilo de investimento. E você tem eu creio que talvez a Dynamo do Rio, por exemplo, são casas muito focadas em realmente analisar as empresas com profundidade, realmente análise fundamentalista, com princípios de value investing, né, que é a filosofia de investimento cujo maior expoente é o Warren Buffett, né, aquele investidor super famoso e muito rico, um dos caras mais bem-sucedidos da história aí. E esse tipo de buy-side, ele não vai usar o relatório do sell-side, provavelmente nem vai ler para não criar viés e para não poluir a sua análise, e também ele não vai querer muito menos ver o seu modelo. O que ele vai fazer? Ele vai querer o teu acesso, porque se você trabalha no Banco Itaú BBA, talvez você consiga acessar o CFO de uma empresa que não é listada em bolsa. E você, como analista sell-side do Itaú BBA, faz um evento no qual esse executivo importante daquele setor vai atender os clientes. Aí o cara nesse exemplo, o cara da Fama, o cara da Constellation, o cara da Dynamo, ele vai no evento, mas ele vai no evento só porque você deu uma coisa chamada Corporate Access, acesso às empresas, acesso aos reguladores. E aqui como exemplo, duas curiosidades. Uma, assim, eu já falei esse exemplo, mas para mim foi bem legal na época, porque eu cheguei no cara completamente ligando na cara de pau para a secretária dele, que foi o David Newman, que foi o fundador da JetBlue nos Estados Unidos e fundador da Azul. A Azul não tinha nem começado a operar no Brasil ainda, muito menos aberto capital. Então todo mundo queria falar com esse cara, porque ele manja muito do setor. Ele estava montando uma companhia nova, low cost, aqui no Brasil, querendo peitar a Gol e a TAM. Ele tinha opiniões fortes sobre o setor, entende muito. Então eu fiz esse evento quando eu estava no Banco Safra, e eu que fiz o evento, entendeu? Eu não cobri a Azul não era capital aberto. E outro exemplo também no setor aéreo, trouxe uma vez um diretor da ANAC para falar, porque estava tendo uma discussão super importante. O que acontece? A ANAC é o órgão regulador do setor aéreo. Perdão, pessoal. Eu acho que deu uma caidinha aqui. E aí você estava tendo uma discussão no legislativo no Brasil, que você ia aumentar o percentual de participação de investidores estrangeiros ou empresas estrangeiras nas empresas aéreas brasileiras. Uma mudança dessa poderia causar as empresas aéreas terem uma alta brusca. Porque imagina que você tem uma empresa no Brasil, grande, quase líder, só que você não pode atrair investidor externo. Você está limitando as pessoas que podem comprar essa empresa. Então, por exemplo, uma American Airlines, uma United, uma Lufthansa, enfim, qualquer empresa grande, gigante lá fora, não poderia ir
tomar o controle e comprar a tua empresa. Se você passa poder, você vai ter um King Kong que pode comprar a sua empresa, ela vai subir de preço antes de alguém comprar. Então eu fiz um evento para discutir esse tema com um diretor da ANAC, tá? Isso é outro exemplo de Corporate Access. E aí uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que interessante que, por exemplo, a XP, eu não sei de detalhes, mas eu me lembro que no começo, há um tempo atrás, um tempo assim, mais de 10 anos, a XP não tinha uma área de research forte. Ela montou antes uma área só de Corporate Access. É um time que dava esse valor para as empresas, para os clientes da XP operarem lá. Então, nem sempre o buy-side vai operar nesta ou naquela corretora por conta só do analista. Vai operar muitas vezes por Corporate Access, especialmente clientes como, por exemplo, eu estou dando um exemplo da Dynamo, tá? Eu nem sei hoje se ela olha ou não olha o relatório do seu site, mas são investidores que eles querem fazer a conta deles, eles não querem tomar o mínimo tipo de influência do sell side que tem uma coisa um pouco de marqueteiro, entendeu? Então é um estilo aí de investidor, e aí isso daí é o tal do Corporate Access. E aí por fim, o buy side espera do sell side um cara que escreva relatório, se for possível escrever uma página com a conclusão irrelevante, e que assim, que me diga o que fazer, comprar ou vender a ação, por quê? E mostrando por que você chegou nessa conclusão, mostrando suas contas, etc. Mas o buy side quer isso. E o sell side às vezes gosta de escrever e de aparecer, então ele escreve às vezes um relatório de 50 páginas, que é muito bonitinho, mostra que ele ralou pra caramba, isso antes de inteligência artificial, né? Mas eu acho que agora isso daí vai ficar mais queima-filme ainda. O cara fazer um relatório de 50 páginas que não agrega valor e não te ajuda a ganhar dinheiro, não ajuda o buy-side a ganhar dinheiro. Isso daí vai... não, tem que fazer uma coisa curta, direta e para ganhar dinheiro, mas esse curto tem que ser muito profundo, só que a conclusão tem que ser direta e tem que agregar valor para o cliente, né? Então, assim, isso aí é o que o buy-side espera do sell-side. Agora eu vou responder a pergunta aqui do Guilherme e alguma outra. E já volto aqui. O Guilherme Alves fez uma pergunta, só um segundo. Como se provar para outra casa quando você está há um tempo sendo bom e dando calls assertivos, mas não é valorizado pelo atual chefe? Mandar os documentos que tem feito no atual emprego fere a ética? Sim, Guilherme. O que acontece? Eu acho que idealmente, se Deus quiser, você não vai estar nessa posição, né? De você estar pé da vida, porque isso impacta a nossa motivação quando a gente é injustiçado, mas você tem que ter o que o gringo chama de thick skin, né? Você tem que ter pele grossa, não dá pra ser pele de porça que aperta e corta a tua pele. Você tem que ser casca grossa, resumindo a história, né? Essa terminologia. Você não pode se desmotivar porque o cara é sacana, porque tá cheio de sacanagem por aí. Mas o que eu acho? Você tá falando do buy side, porque o sell side você tá o tempo inteiro mostrando o seu trabalho pro mercado. No buy side, o que vai acontecer para você mostrar? Você vai em eventos, do sell side, você vai em conferências, né? Como, por exemplo, a da BTG CEO Day, você vai participar de calls de resultado das empresas, você tem amigos Faria Limers ou Lebloners, sei lá o nome do cara que trabalha no Leblon. Então, você vai conversar com esses caras, e você tem que conversar, só que o teu trabalho como buy side, você fala com muita gente, você fala com a RI da empresa, você fala com o sell side, você fala com você fala com as empresas, com o buy side, com o sell side, e a pessoa começa a ver que você é bom, pelas perguntas que você faz nas reuniões. Então isso agrega muito mais valor, mas desejo para você que você não esteja nessa posição, que você consiga tá fazendo isso porque você tá trabalhando com faca, com sangue nos olhos, entendeu? E para você fazer isso, você tem que estar no emprego que você está gostando. Se você não estiver gostando, você continua fazendo a mesma coisa que vão te ver, pode ter certeza. Nego bom não fica sem emprego nesse mercado. Aliás, até fica sem emprego transitoriamente se o mercado estiver ruim, mas depois volta, entendeu? E volta ganhando melhor do que ganhava antes. Beleza? Agora, e aí é meio que o contrário do que eu falei agora, né? O que faz o buy side ignorar o sell side? Já falei, quando o analista é superficial, enviesado ou pouco responsivo, né? Assim, se um buy side importante mandar um e-mail, uma mensagem para você que é sell side, querendo saber alguma coisa de uma empresa, ou de uma conferência que você foi, ou querer discutir sobre algo, você demorar 2 dias para responder ele, esquece, você já vai perder ponto e vai se queimar.
E lembra que isso vai impactar o seu voto no II, né, que é o Institutional Investor, que é a votação que os buy-sides fazem para ter um ranking de analistas que é conduzido essa competição pela revista Investidor Institucional, que no mundo inteiro, Estados Unidos e no Brasil, Ásia, essa pesquisa é o maior, eu não sei se na Ásia, tá, mas imagino que sim também. Europa, Estados Unidos e Brasil, sim, é a pesquisa que é o ranking que, se você for o campeão, você está garantido, entendeu? No sell side. Por quê? Porque apesar de não ser uma coisa numérica, que não estão mensurando quanto você gerou de valor, cara, o buy side bom, você tem um monte de buy side que é bom de papo e que é ruim de serviço. Esse cara, e tem cara que é puxa-saco, vai ficar puxando o saco do buy side. Só que assim, na média, ao longo dos anos, é melhor você fazer um bom trabalho que você vai conseguir mais voto no II. Se você for o mais votado, você vai se dar bem. Tem um lado de relacionamento, de ficar ligando, de camaradagem? Tem. Mas ninguém respeita nesse mercado, porque tem muita gente, tem uns pangarés, óbvio, tá? Não tem só bambambam, mas você tem muita gente inteligente, crítica pra caramba, desconfiado, e que se vê um cara que está fazendo um mau trabalho e tá puxando o saco, esse cara não vai se criar, entendeu? Vão por mim. Então quando o buy side ignora o sell side, né? Quando o analista é superficial, enviesado ou pouco responsivo, quando tem muito... Quando você tem muita entrega, muito e-mail, muita coisa escrita que não agrega valor, que é o que eu falei para vocês, reportagem disfarçada de análise, né? Porque vocês, assim, cara, não se pautem quando você é analista, está analisando ações pelas manchetes de jornais, porque é muito pobre, entendeu? Tem que olhar ali para saber o que está acontecendo, pode ter uma coisa ou outra importante para destacar um assunto que é a bola da vez. Mas esquece, eu falei jornalista agora há pouco só para fazer analogia com o fato de você ter que estar de stand-by sempre comentando a respeito, mas não achem que é muito importante. Outra coisa, e aí é o exemplo que eu dei da Dynamo aqui, né? Quando o buy-side ignora o sell-side. Quando o buy-side tem convicção própria, fez o case dele, estudou e não quer ruído, e esse negócio a gente acha que não, mas a gente pode ter feito um baita do estudo, tá ali quase tudo pronto o modelo, aí você vê um relatório de um cara que está escrevendo uma coisa que é marqueteira, que não tem conteúdo profundo, e você acaba sendo influenciado e mudando a tua conclusão. Então a melhor coisa, na verdade, é o research feito você fazendo, entendeu? Eu particularmente, se tiver tempo, eu não vou nem olhar o sell side, entendeu? Mas isso sou eu. Agora, a indústria ela funciona de maneira que você não tem esse tempo, então isso é uma das coisas importantes. O sell side, ele usa o buy side usa o sell side para ganhar tempo, entendeu? É isso. E até voltando aqui, pessoal, que eu fico o tempo inteiro, sell side, buy side, sell side, buy side. Eu fico imaginando um cara que entra aqui que não está acostumado, ainda não me segue. Uma distinção importante. No investment banking, porque os nomes confundem, né? Buy side e sell side, comprar e vender. Não tem nada a ver com a ação comprar ou vender ações. Eu não sei exatamente onde surgiu esse termo, mas eu vou te dar a minha definição, tá? Primeiro vamos falar de IB, que não tem nada a ver com a definição de Equity Research. A IB é o seguinte: se eu estou no buy side de uma operação de M&A, eu estou auxiliando a empresa que vai ser comprada, né? Eu estou auxiliando os acionistas da empresa que está à venda, que vai ser comprada por alguém. Se eu estou no sell side, eu estou auxiliando os analistas que vão vender, se eu estou no buy side, eu estou auxiliando quem vai comprar, o comprador da empresa no M&A. E se eu estou no sell side, eu estou auxiliando os vendedores da empresa. Não tem nada a ver com buy side e sell side de equity research. O que é no equity research? O buy side são os fundos de investimento e é quem ganha dinheiro quando gera alfa, quando faz o dinheiro do cliente render, resumindo. E por que buy side, no meu entendimento? Porque buy side porque eu estou comprando o risco, eu estou tomando decisão e eu estou com skin in the game, eu estou botando na reta, né? Esses dias eu falei botando na reta, eu não sei se é claro essa terminologia para vocês aí, que eu sou talvez um pouco mais velho que a média de vocês.
Outra coisa, o sell side, por que sell side? Porque eu estou vendendo um serviço, eu ganho dinheiro gerando corretagem, eu vendo um serviço, eu vendo uma opinião. Esse é o meu entendimento, é o jeito mais fácil de entender, né? Então é isso. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre minha dinâmica pessoal, alguns inputs pessoais meus aí da minha relação com o sell side, né? Primeiro, como eu uso os relatórios e calls de sell side, como eu filtro o que é útil, ignoro o que é duplicado, e o tipo de analista que eu respeito e admiro, né? Eu vou falar aqui de uma maneira solta, sem necessariamente seguir esses tópicos que eu falei, mas assim, quando eu chego numa casa, no buy side, eu vou cobrir um setor novo, falando por cima, não é uma coisa bitolada, mas a primeira coisa que eu vou tentar fazer é assim, beleza, eu quero aprender rápido sobre esse setor. Os sell sides deveriam pelo menos entender mais que eu, que sou novo no setor, um setor que eu nunca olhei. Exemplo, o setor elétrico que eu já cobri. O que eu vou fazer? Quando você está no mercado, você tem vários amigos que também estão no mercado, ou que estudou com você na faculdade, ou que você vai conhecendo nos eventos, tem gente que você vai com a cara, tem gente que você não vai com uma vida real fora do mercado. Então o que acontece? Eu vou mapear, vou falar com os meus amigos buy side, vou falar com os meus contatos no buy side, vou perguntar e vou tentar descobrir também para as pessoas que trabalham na gestora que eu tô, todo o meu network, eu vou perguntar para quem eu confio, quem que é bom nesse setor. Setor elétrico, é bom o cara dos 5 caras bons. Por exemplo, quando eu comecei a cobrir elétricas, eu fiz esse trabalho e eu soube que, e aí eu não vou falar nome de pessoas, obviamente, mas estou falando de pessoas que trabalham em bancos dos top, tá? Dos top 5, vamos dizer. Fulano é bom para fazer conta, mas é meio travadão, não fala muito e não tem muito network. Fulano de tal é conectado em Brasília, não estou falando de insider information, tá? Fulano de tal conhece gente, tá ligado no que está rolando em Brasília, no processo, porque o setor elétrico ele é muito influenciado por regulação. Então, conhece o pessoal da ANEEL e sabe, manja, esse fulano ele é bom de network, de trazer notícia, mas não é bom, faz conta tudo errado. Esse aqui é bom de conta, mas uma baba, não sabe falar. Esse outro aqui, ele é bom para outra coisa. Então, assim, eu fiz esse mapeamento e escolhi um de cada dessas categorias, quem é bom para conversar, para saber o que está rolando, quem é bom que conhece o pessoal das empresas, quem é bom de modelagem. Aí escolhi 2. Aí beleza, aí quando eu vou começar a fazer o início de cobertura e vou começar a entender as empresas, assim, o nome do meu canal e da minha presença digital é Modelagem do Zero. Isso tem um motivo muito forte, né? Até porque esse nome aí, quem vê e não conhece, não vai saber que eu estou falando de análise de ações. Por quê? Porque eu sou grande defensor e na minha formação aí, e aí voltando aqui, né? Tipo, que vai ser agora no dia 16, 18 e 19, eu vou fazer um evento gratuito para falar sobre isso. Mas assim, o meu nome é Modelagem do Zero. Por quê? Porque eu acho que a pessoa tem que saber modelar do zero, entender e fazer o trabalho dela. Mas você usa, quando você sabe modelar do zero, inclusive quando você sabe modelar do zero, você vai usar muito melhor o sell side, porque você vai saber avaliar e pegar peças do modelo dele. Olha, ele está modelando a receita assim. Vou entender aqui, pô, fez sentido, entendi, aí você replica no seu modelo. Isso te dá muita agilidade. Agora, o que acontece com um cara que sabe, um analista que não sabe modelar do zero porque ele foi assistente e nunca fez o trabalho dele sozinho? Ele vai pegar, vai ficar vendido. E isso aconteceu comigo no começo da carreira, tá? Quando eu não sabia direito ainda. Aí eu pedia modelo para um monte de analista, chegava e ficava patinando, porque cada um é de um jeito, organizado de um jeito. Você perde muito tempo. O buy side, que você tem buy sides que você pode pegar o modelo do sell side e usar ele para fazer conta, eu acho isso criminoso. E vou te falar, eu não posso percentual grande dos buy sides, grande faz isso. E aí eu vou até puxar a sardinha agora para o lugar que eu já trabalhei, tá? Os lugares que eu já trabalhei, mas especificamente a Claritas, né, que é um fundo grande que eu trabalhei, lá não tem isso. Lá cada analista faz seu modelo. Eu já tive várias situações que eu estava com outros modelos na mão de sell side e a gente fez o nosso, entendeu? A Claritas faz isso. E isso é importantíssimo. Você não sabe o que deve ter de fundo de R$ bilhão aí que o cara pega o modelo do sell side, bota lá, muda as premissas. Eu acho isso indecente. Então, assim, para que eu uso, voltando, né? Para que eu uso os sell sides? Primeiro eu mapeio quem é bom, depois eu pego, faço
pega o modelo dele para entender, para ajudar eu a modelar. Outra coisa que é importante, é uma coisa que chama teaching. Quando eu estava na Cléricas, e tudo que eu estou falando aqui é público, pode falar porque não é nada de confidencial, tá? Tava na Cléricas cobrindo elétricas, aí tinha eu acho que hoje ele é o chefe do Bradesco, ou era pelo menos, do Bradesco BBI, que é o Navarrete, né? O Francisco Navarrete. Cara muito bom, gente fina pra caramba, super sênior, quase que um monstro do mercado. E aí eu fiz um teaching com ele. O que é um teaching? É uma aula que ele te dá explicando como funciona o setor elétrico. E às vezes eles têm relatórios de teaching também, que são relatórios que é um education, investor education, né? Eles soltam um relatório que é baseado, eu sou sell-side, cubro um setor só, ele escreve um relatório explicando como funciona o setor. Isso é outra coisa do sell-side, dos bons sell-sides, que tem muito valor para mim, né? E aí no dia a dia você mantém um relacionamento e você quer que o cara você quer que ele te dê atualizações, você quer que se ele vai, às vezes, uma coisa que acontece muito, vai um sell-side brasileiro fazer um non-deal roadshow, ele vai fazer um evento em Nova York, na Europa, e ele vai visitar vários clientes dele, vários buy-sides gringos. Normalmente esses caras, quando eles voltam para o Brasil, eles ligam para os brasileiros, e ele não vai falar, olha, o fulano da Fidelity perguntou tal coisa. Ele não fica expondo o nome dos clientes, mas ele pega a opinião em agregado e fala, isso tem muito valor. Ah, o analista tal, os gringos estão de olho na ação da Renner. Eles estão esperando que ela melhore a margem da financeira para entrar. Isso tem valor imenso, porque você começa a saber o que os gigantes que estão lá fora, olhando de fora o baile, quando que eles vão entrar. Isso, às vezes, você monitorar isso, então assim, tem muito valor esse tipo de coisa também. Ele dá feedback de outros clientes para você, mas ele não fala o nome do cliente, isso não é proibido, tá? Isso é uma coisa que tem um valor enorme. Vou dar um exemplo. O Santander faz todo ano uma conferência que é lá em Cancún, no México. Eles soltam um relatório dizendo dizendo o que aconteceu. Eles estão olhando isso, preferem esse setor, estão mais coisas têm um valor enorme. Por quê? Porque o gringo, somados, os gringos são muito maiores do que os brasileiros somados. Então, quando eles entram ou saem, fazem um estrago no mercado. Ou puxam o preço das ações ou caem a bolsa, né? Oferta e demanda, como qualquer coisa. Então, basicamente, são essas coisas sobre o sell side. E aí, assim, eu queria ver se vocês têm mais alguma pergunta aqui. Deixa eu só ver. Se não tiver, deixa que eu meto bronca. Tá, beleza. Outra coisa, o que diferencia um analista relevante dentro da gestora, né? O buy side, eu acho que é clareza e comunicação com o gestor, com o portfólio manager. Elogio aqui, hein? Obrigado, Adaildo Cozani, legal. Clareza e comunicação com o gestor, né? Você tem que ter capacidade, tem que falar bem, tem que escrever bem, mesmo que não seja demandado isso. Senão você vai para outro emprego e não vai saber escrever ou falar, não é bom. Até porque você tem que conversar e convencer as pessoas e entrevistar, tirar informação pública, mas se você for hostil com uma pessoa, ela não vai te falar nem o que ela pode falar, entendeu? Capacidade de gerar ideia e defender os dados com narrativa sólida, né? Você tem que transformar a tua conclusão numérica em narrativa e saber contar história, mas não história sem conteúdo, história embasada por fatos e dados. Autonomia analítica, né? De novo, não ser refém do sell-side nem a pau. Se você estiver numa reunião de investimento e falar assim, o sell-side falou tal coisa, por isso que eu mandei, entendeu? O analista bem júnior pode fazer isso, mas vocês que estão me seguindo aqui, vocês não vão fazer. E capacidade de antecipar temas relevantes antes do consenso, né? Só um exemplo aqui. Tá. Pessoal, fala aqui se eu estou falando muito alto, porque às vezes eu me empolgo e falo mais alto aqui, eu não sei como é que está o microfone. E aí, por último, né, isso de antecipar temas relevantes antes do consenso, e aí você tem que conseguir enxergar na frente. Talvez uma das maneiras é essa, por exemplo. Eu vou dar um exemplo só, né? Você ouviu, prestou muita atenção, soube que... Obrigado, Bernardo. Você soube que o sell-side do Morgan Stanley acabou de voltar do Non-Deal Roadshow. Tá travando? Que ruim.
travar, me dá um alô, por favor. Então, assim, aí eu sei que... Porque isso pode ser proativo meu do buy side. Eu fiquei sabendo... Vou dar um exemplo aqui, criar uma historinha na minha cabeça. Eu liguei um dia porque eu queria discutir alguma coisa com o sell side do Morgan Stanley. Eu tô num fundo qualquer grande. Senão eu não vou ter acesso ao Morgan Stanley se eu for um fundinho pequeno. Eu liguei e soube que o cara... Olha só, tem que ter perspicácia. Não é nada genial que eu tô falando, mas acreditem, pode ser um diferencial. Pô, chato. Me dizem se melhorou, pessoal. Não sei o que aconteceu. E aí o que acontece? Aí eu vou lá, ligo pro... Tô numa gestora, ligo pro Morgan Stanley, o fulano de tal, o analista que você quer falar, tá viajando, ele tá indo um deal roadshow em Nova York. Quando ele volta? Volta na semana que vem. Na semana que vem, antes de escrever um relatório, você liga para ter essa conversa com ele, para falar o assunto que você queria falar, queria discutir umas premissas do modelo, beleza. Só que aí nesse mesmo diálogo, você pergunta para ele aí como é que foi e tal. Numa dessa, você vai se ligar em alguma coisa que é um tema comum, que é o que os gringos estão olhando, e numa dessa, eventualmente, você consegue se antecipar alguma coisa. Então, assim, você não pode ficar indo na fonte de informação só do gado, entendeu? Do gado não, de todo mundo. Você tem que ir um pouquinho a mais nessa... Arthur, Paulo César, Adaildo, e Igor, e Bernardo. Então é isso. E aí, pessoal, eu vou ter que acelerar um pouquinho, que a bateria não está das melhores, e para abrir para perguntas e respostas, mas basicamente é isso, senão fica muito maçante, né? Tô fazendo live todo dia. Mas assim, o resumo da ópera, né? Entender a lógica do sell side é importante, mas quem está no buy side precisa saber extrair valor sem depender, né? Que é o que eu falei para vocês. Tem seu modelo e aí você usa pedacinhos do modelo, informações específicas, mas você não vai replicar a conclusão do cara. E que o bom analista é aquele que usa o sell side, o bom buy side, ele usa o sell side como uma alavanca, que é uma alavanca poderosíssima, que você paga esse cara com o dinheiro do teu cliente, tem que usar bem essa alavanca, inclusive por dever e integridade, você ser um profissional decente, você usa o sell side como alavanca e não como muleta, né? Então, pessoal, é isso. Vou abrir agora para perguntas. Só lembrando que essa live faz parte da série de aquecimento para a semana do Equity Research na prática, que vai ser na semana que vem, dia 16, 18 e 19 de junho, segunda, quarta e quinta. E é isso. Se você não se inscreveu ainda, tá muito convidado aí. Para se inscrever é só clicar no link na bio, aí tem lá tem o link para as inscrições que vai direto para a página de inscrição. E é isso. Obrigado aí pela presença. Eu estou com 5%, 7% de bateria, mas o iPhone é mais novo, então acho que aguenta. Mas me digam, obrigado aí, Bernardo, que bom que agrega. E é isso. Perguntas? Bom, não havendo perguntas... obrigado, Arthur. Obrigado, que bom, né? Que bom que tá agregando. O Igor Ribeiro. Para quem está buscando entrar na carreira como analista júnior, seria bom focar no buy side pela maior frequência e liberdade de modelagem? Cara, o sell side pode ser uma excelente escola. Você aprende, você vai ter que fazer coisas mais chatas, no sentido de ter que escrever bonito, seguir uns certos padrões que podem te ajudar. Mas, e não necessariamente, tá? Eu já tive... Aí quando eu vou falar mal, eu não cito a fonte, né? Isso é um bom hábito, às vezes eu nem sempre respeito isso, mas, pô, eu trabalhei num buy side que eu tive... Mas aí eu já estava mais sênior, eu tive um problema sério, quer dizer, eu não aceitei isso e aí comecei a buscar outras coisas porque o meu portfólio manager já tinha sido analista do setor e puta cara bacana, mas chato pra caramba nesse aspecto, queria que eu fizesse o modelo dele, eu achava o modelo dele confuso de entender. O modelo não era só dele, que já tinham passado uns 5 analistas, né, porque nenhum parava, então começou a virar um Frankenstein. E aí eu peguei no meu fim de semana, fiz o meu modelo,
demorei alguns finais de semana, ralei, fiquei até tarde, e aí eu fui mostrar um modelo e ele não quis ver. Por quê? Porque a dica que eu dou pra vocês, você tem que ler o seu chefe. Às vezes o cara se você fizer uma coisa melhor que ele não deveria ser assim, especialmente Jesus com a cabeça aberta. Mas ele, se você, dependendo do teu chefe, se fizer uma coisa melhor que ele vai ficar ofendido e você se ferrou. Porque ele vai achar que você tá falando que o dele é uma merda. E basicamente era o que eu achava mesmo. Entendeu? Desculpa você falar meio feio aqui, mas realmente eu fiquei... Então assim, não é necessariamente você tá no buy-side, você vai ter liberdade. Você vai ter liberdade se não tem ninguém lá dentro que olha o setor. Nesse caso, o cara era muito bom nesse setor. Entendeu? Ele era muito bom no setor. Mas o modelo era um modelo que é muito difícil de atualizar, com muito erro. E aí eu fiz essa opção. Então assim, mas dito isso, se for um buy-side que você tenha mais liberdade, pode ser bom sim. Mas a melhor maneira para você ficar bom em modelagem, aí, cara, aí participa do evento semana que vem, entendeu? Vocês sabem aqui que eu não sou de ficar dando esse tipo de direto aqui, mas realmente eu acredito nisso, entendeu? É verdade. Pô, legal, Adaildo. Boa que você vai participar. A Adaildo disse que vai participar. Os não ideais de mercado como agora, acredito em qual lado tende a ser mais oportunidade de vaga? O buy side, é que assim, o que acontece? O sell side é mais limitado, né? Você tem um número X de bancos e corretoras, alguns que se consolidam, etc. Então, eu teria que te responder quais vagas tem agora, mas o que acontece? Quando o mercado voltar, tá cheio de asset que vai fechar e vai abrir, né? Qual dessas que eu vi esses dias que fechou, por exemplo? Algum aluno meu me mandou até. Miles, né? Sei lá. Você vai ver quando o mercado bombar de novo, os caras vão coçar a mão e vão querer abrir outra, entendeu? De novo. Você não vai ter várias corretoras sendo criadas quando o mercado ficar bombando, entendeu? Quando entrar no bull market. Então eu acho que talvez seja o buy side a resposta, entendeu? É isso, pessoal. Obrigado pela pergunta aí, Arthur. Mas tem que olhar tudo, cara. Tem que olhar tudo, porque equity research é equity research. Você tá de um lado, tá do outro, vai. O que eu te diria é que é mais comum você migrar do sell side pro buy side do que do buy side pro sell side. Mas tudo acontece. Se você é um analista sênior que está numa gestora que tinha 4 bi sobre gestão, e aí o mercado ficou um lixo, veio para 100 milhões e não estão conseguindo pagar ele, e tá faltando o analista do teu setor no sell side, você vai ganhar uma fortuna. Entendeu? Vai ser contratado e vão te pagar na frente. Então o mercado financeiro é isso, é muito esse lance de você estar pronto para quando a oportunidade vir, porque quando vem é legal, viu? É legal. Especialmente se souber trabalhar bem, né? Porque aí você não vai ficar com medo de rodar, porque você vai estar seguro, entendeu? É isso, pessoal. Obrigado pela presença. Bom, valeu. Até mais, até amanhã. Tem algumas dicas para o pessoal que quer começar como estagiário? Pedro, na live de sexta-feira eu vou falar sobre isso. Se você não puder ver, dá um look no replay depois, tá bom? Obrigado, um abraço pessoal, abraço Igor, abraço Bernardo. Exato, hora de afiar o machado, cara, tem que afiar o machado, entendeu? Brasil, pelo tamanho do país e o potencial, eu não vou ficar, né, tá meio triste do jeito que tá hoje algumas coisinhas aí, né? Mais ligadas ao Estado, vamos dizer assim, que atrapalha bastante. Mas, cara, se alguma hora dar uma virada, tem potencial muito grande a bolsa aqui, entendeu? Não quero ficar iludindo ninguém, eu tô no mesmo barco que vocês, pessoal. Mas eu concordo que é hora de afiar o machado, com certeza. Fechou? Muito obrigado, turma. Um abraço.